Olá, aqui é o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma simulação de investimentos em imóveis através do desdobro de um terreno. Como assim, Rafael, desdobro de um terreno? Isso mesmo, o desdobro de um terreno é basicamente você pegar um terreno e aí você dividir ele ao meio. E aí você vai ter dois terrenos, sendo que aí você vai poder fazer duas construções, ao invés de apenas uma. Tem muitas pessoas que acabam usando essa estratégia de desdobro para conseguir viabilizar um investimento e fazer com que ele seja um pouco mais lucrativo. E aí, no vídeo de hoje, eu trouxe a simulação que o Valdinei ele deixou em um dos meus comentários. Então, o Valdinei fez uma suposição, fez uma simulação onde ele descreveu os números em um dos vídeos que eu postei. E aí eu vou te mostrar hoje a simulação que o Valdinei postou então, e a gente vai ver se, segundo a minha ótica, seria viável ou não fazer esse investimento. Sendo que existem duas percepções que eu quero deixar bem claro logo de início. Uma coisa é eu demonstrar aqui nos números que seria sim viável economicamente. A outra coisa é eu dizer, eu faria de fato esse investimento. Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, as simulações que eu demonstro, elas são sim viáveis. Mas isso não significa que você vai de fato fazer esse investimento, porque existem riscos. E aí você vai ter que fazer uma balança entre quanto risco tem esse investimento e quanto de retorno vai ter esse investimento. E aí você também pode ter outras alternativas de investimento que são menos arriscadas e que podem, quiçá, te trazer mais retorno do que o investimento que a gente está analisando. Então, basicamente, você tem que fazer essa análise e você vai ter que colocar na balança se vale a pena ou não fazer um investimento para você. Legal, mas então, dado essa introdução, vamos ler aqui o comentário do Valdinei. E aí a gente vai vendo o que ele disse e depois eu vou trazer os números para cá. Na verdade, os números já estão aqui, eu só vou apresentar eles da forma com que eu vejo. Então o Valdinei vai explicar da forma com que ele vê e os números que ele traz, mas eu ponho aqui no quadro a forma com que eu vejo para que você consiga entender o raciocínio que eu tenho quando eu penso nessa estratégia, quando eu penso nesse investimento. Legal, mas então o Valdinei diz assim: Rafael, primeiramente, parabéns pelo vídeo. Gostaria de dizer que... Rafael, primeiramente, parabéns pelo vídeo. Gostaria de dizer o que eu penso, mas não que seja o certo. E depois, se tiver tempo, comenta embaixo. Penso que dá para ficar até mesmo rico com investimentos em imóveis, mas comprar um imóvel pronto reduz muito as chances de se ter um bom lucro. Logicamente, como você mesmo diz, comprar de forma não convencional. Mas acompanho bem os imóveis onde eu moro, então de vez em quando, raramente, aparece aquele imóvel que certamente, para quem comprá-lo, iria obter um lucro na revenda. Penso que o melhor jeito é comprar um terreno para a construção. Legal, mas então eu vou parar aqui para já deixar a minha opinião sobre o que o Valdinei disse. O Valdinei está afirmando que é um pouco mais difícil ter lucros consistentes ao comprar imóveis com desconto, que ele acha que é mais consistente você usar a construção civil para ter esses lucros consistentes no mercado imobiliário. Eu não concordo plenamente com o Valdinei, porque eu acredito que as duas formas, tanto comprar imóvel abaixo do valor de mercado, ou seja, com um bom desconto, quanto você investir na construção ou agregando valor ao imóvel, são formas bem consistentes de se investir em imóveis. Talvez ele tenha essa percepção porque lá na região dele, esses imóveis com altos descontos estão mais escassos. Mas isso depende então de cada região e eu realmente acredito que se ele pesquisar mesmo, ele vai encontrar algumas oportunidades a mais. Sendo que na construção,
nem toda a simulação que a gente fizer vai de fato ser tão lucrativa assim. Então, ao meu ver, é possível ter ganhos consistentes das duas formas, comprando abaixo do valor de mercado e agregando valor aos imóveis. Legal, vamos continuar aqui na leitura do comentário do Valdinei. Penso que o melhor jeito é comprar terreno para a construção. De preferência, terrenos que tenham metragem para se fazer o desdobro. Por exemplo, onde eu moro, os terrenos de 200 metros quadrados têm o preço mínimo de R$80 mil. Mas existem terrenos de 350 metros quadrados que custam R$120 mil. Então, se comprar um terreno de 350 e fazer o desdobro, terá dois terrenos de 175 mil por R$60 mil. Isso sem taxa de prefeitura, do engenheiro e do cartório para fazer esse serviço. Depois se constrói uma residência pequena de 40 metros quadrados que custará entre material e pedreiro em torno de R$1.200 por metro quadrado, somando um total de R$48 mil de obra. Sendo assim, terreno de 60 mil e obra de 48 mil, somando um total de 108 mil de custo. Então, acrescentando uma valorização de 20% a 30%, vamos supor 25%, sendo que então a revenda ou a venda desse imóvel em 135 mil, que depois de pronto vende rapidamente devido à procura de financiamento. Legal, deixa eu parar um pouquinho por aqui, porque aqui teve algumas coisas que eu preciso mencionar. Em primeiro lugar, o nosso valor de venda desse imóvel recém-construído, ele não vai se dar de acordo simplesmente com o custo que se teve para fazer esse imóvel. Então uma coisa é o custo, a outra coisa é o preço de venda. Nós podemos até simular vender o imóvel com 25%, 30% a mais do que o custo. Mas na verdade, o preço de venda ele é dado pelo mercado. Então a gente vai ver aqui na parte onde eu ponho o valor, esse valor é dado pelo mercado. Não interessa o quanto custou para nós. Poderia ter custado o dobro, o triplo. E a gente poderia querer vender esse imóvel por 25%, 30% a mais do que o que a gente custou para construir. Mas a verdade é que o valor mesmo de venda é o mercado que diz. E você vai descobrir esse valor de venda através das pesquisas de mercado que você fizer na região. Legal, vamos terminar aqui então de ler o comentário do Valdinei. Aí ele diz: vamos supor que demore 3 meses para construir e 3 meses para vender, e esperar as papeladas da Caixa, num prazo de 6 meses, tendo um retorno de 27 mil. Levando em conta que são 2 imóveis, se tem um retorno de 54 mil em pouco tempo. Mas as pessoas já têm uma cultura que construir dá muita dor de cabeça e é muito complicado. Outras têm apenas um imóvel e não teria como investir nisso. Mas às vezes é preciso se sacrificar para conseguir algo. Legal, então esse foi o comentário do Valdinei. Basicamente ele tem essa visão de que é possível e mais lucrativo nós investirmos em terrenos para desdobro e aí construir sobre esse terreno e fazer o investimento dessa forma. Eu concordo com algumas coisas que ele comentou ali. De fato, construir pode ser sim muito lucrativo e de fato o desdobro ele pode trazer viabilidade para algumas situações onde não seria viável fazer um investimento. E aí ele também dá uns valores de tempo que nós vamos discutir no final desse vídeo. Legal, mas então eu encontrei alguns erros de percepção durante o comentário que ele fez, e aí eu vou demonstrar aqui no meu quadro como que eu percebo esse investimento. Legal, então tudo começa com o terreno, e aí nós estamos trazendo um terreno para desdobro. E aí ele demonstra que primeiro tem um terreno de 200 metros quadrados
que custa 80 mil reais. E que aí ele prefere comprar um terreno de 350, que custa 120 mil reais, e fazer o desdobro por dois de 75 mil. Para fazer esse desdobro vai ter um custo que ele não mencionou ali quanto que é, e eu também não sei exatamente quanto que é isso, então você teria que ir pesquisar, ir atrás e falar com a prefeitura para ver quanto que custa fazer esse processo de desdobro, mas eu suponho que não seja tão caro. Vamos supor aí uns 5 mil reais para fazer esse trabalho de desdobro. Legal, mas aí, devido a esse desdobro, ao invés de poder fazer uma casa apenas, você pode fazer duas casas sobre esse terreno. E aí, é isso que nós vamos fazer aqui ao verificar o custo da construção. Segundo o Valdinei, uma casa de 40 metros quadrados com um cube de 1.200 metros quadrados, de 1.200 por metro quadrado, vai dar aí em torno de 48 mil reais. Legal, ao meu ver, essa casinha aqui, que ela é pequena e provavelmente ela tenha um padrão mais simples, um padrão mais popular, a gente conseguiria ter uma construção com um cube um pouco mais baixo, um cube de 1.000 reais ou de 900 reais por metro quadrado. Mas aí também vai depender da região, de qual que é a mão de obra, se ele vai participar ou não do gerenciamento dessa obra, se ele vai contratar uma construtora para fazer essa obra toda. Então, esse custo de cube aqui, ele poderia ser mais baixo, ao meu ver. Mas legal, então para construir uma casa vai custar 48 mil e para construir as duas casas vai custar 96 mil reais. Agora a gente faz um investimento total inicial para fazer essa construção, para fazer esse negócio acontecer. Esse investimento total são os 120 mil aqui de cima, mais os 96 mil do custo para construir as duas casas, o que vai dar 216 mil reais. Então legal, logo de início você vai gastar em torno de 216 mil para começar a fazer esse investimento, sendo que esses 216 vai ser a compra do terreno mais a construção das duas casas. Legal. Agora, o próximo passo é a gente verificar qual que é o valor de venda realmente. Lá, quando ele falou o valor de venda, ele falou em aumentar 25% desse valor aqui, do investimento inicial. Na minha percepção, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ir ao mercado e aí a gente verifica quanto que estão valendo os imóveis naquela mesma tipologia, naquela região. Eu vou supor que esse valor de venda de um imóvel com 40 metros quadrados naquela região é de 150 mil reais. Eu não conheço a região, eu não sei aonde está o imóvel, então eu não tenho como precisar esse valor. Ele é uma suposição minha mesmo, como forma de eu poder mostrar esses números aqui para você. Então, quando você for fazer as suas simulações, você vai precisar ir ao mercado e fazer uma pesquisa rápida dos imóveis no entorno nessa região para ver qual que é a média dos valores que estão sendo anunciados os imóveis e que estão sendo transacionados os imóveis dessa região com a mesma tipologia. Legal! Agora, a gente sabe que para vender um imóvel a 150 mil, a nossa receita total vai ser 2 vezes esse valor. Então a nossa receita é de 300 mil reais. Legal! Agora o próximo passo é a gente descobrir os custos extras. Então o Valdinei, ele não mencionou que teriam custos extras nesse processo. Mas sim, existem custos extras que são os custos de corretagem e os custos com impostos de renda. Sendo que aqui também tem o custo do desdobro, que eu não coloquei nesse processo, mas vamos supor que ele já esteja incluso aqui no custo da construção. Legal. O custo da corretagem ele é 6% do valor de venda. O valor de venda é 300 mil, então é 6% de 300 mil, o que vai dar 18 mil reais. Depois tem o custo com o imposto de renda, e esse custo é de 15% sobre o ganho de capital. O ganho de capital é a nossa receita total, menos o custo de corretagem, menos
o investimento inicial. Então, se a gente fizer as contas, vai dar 66 mil vezes 15%, que vai dar aproximadamente 10 mil reais de imposto de renda sobre o lucro bruto, sobre quanto você vai ganhar de forma bruta nesse negócio. Legal. Então, a nossa receita limpa de impostos e de corretagem vai ser de 272 mil reais, que é basicamente 300 mil menos 18 menos 10, vai dar 272 mil. Feito isso, o nosso próximo passo é ver quanto que nós vamos ter de lucro nesse negócio. Então a gente começou com um investimento inicial de 216 e a gente viu que a nossa receita limpa de impostos vai dar 272. Então se a gente fizer 272, que é a nossa receita limpa, menos 216, nós vamos ter um lucro de 56 mil reais. Legal, eu quero deixar bem claro que eu estou fazendo esses cálculos de forma estática, então eu estou supondo que isso tudo está acontecendo agora, nesse momento. Mas na verdade a gente está tendo um tempo de investimento acontecendo e de lucro, de receita chegando. Então o certo mesmo seria a gente colocar esses valores em um fluxo de caixa. E aí colocar também Bom, teria que fazer um processo um pouco mais complexo. Eu trago esses valores aqui de forma estática porque é mais simples de você entender como tudo isso funciona e de poder ver de forma concreta se valeria a pena ou não através dessa forma estática. Quem sabe no futuro eu possa fazer um vídeo te mostrando com mais detalhes como seria esse processo um pouco mais complexo de colocar um investimento no tempo e poder ver através do fluxo de caixa como é que ficaria esse investimento. Legal, mas então vamos voltar aqui. Eu disse que a gente teria um lucro de 56 mil reais para fazer esse investimento e aí se eu dividir o retorno, a receita líquida, que é 272, por 216, que é o investimento inicial, eu vou ter aqui um retorno de 1,26. Então basicamente você coloca 1 e depois de um certo tempo você tem 1,26 de retorno. Então você tem basicamente 26% a mais do que você tinha no início. Legal. Então se você fizer isso de forma contínua, você pode ir crescendo o seu patrimônio aos poucos e usando aqui a construção civil para fazer esses investimentos consistentes em imóveis. Por fim, eu quero demonstrar que tem um tempo para fazer isso. Então aqui o Valdinei ele comentou que teria um tempo de 3 meses para fazer a construção e de mais 3 meses para fazer a venda do imóvel. Eu acho que, na minha opinião, na verdade eu acho não, na minha opinião, 3 meses é pouco para fazer essa construção. Então eu daria aí uns 4 ou 5 meses para fazer a construção, porque nós temos que fazer aqui o desdobro também. Então vai ter um tempo de compra, vai ter um tempo de desdobro, vai ter um tempo de construção em si, que aí sim pode ser 3 meses, e vai ter um tempo também de vendas. Então ele falou em 6 meses, mas eu acredito que talvez entre aqui uns 8, 10 meses para fazer esse investimento de fato. E aí nós vamos ter um retorno, ou nós vamos ter aqui um lucro de 56 mil em 10 meses, vamos supor. Aí você vai ter que decidir se você quer fazer esse investimento, gastar 216 mil para ter um lucro de 56 mil reais num período de 10 meses. Ao meu ver, esse retorno aqui ele está baixo. Nós estamos tendo aqui um retorno de 26% sobre o capital investido. Então, a cada 10 meses que você faz esse investimento aqui, te retorna 26%. Na última simulação que eu fiz, eu mostrei um investimento onde o retorno era de 40%. Já era um pouco melhor. Numa outra simulação ainda, eu te mostrei um investimento com retorno de mais de 100%.
Então, basicamente, na minha visão, esse investimento aqui, ele está com um retorno relativamente baixo. Mas isso não significa que você não poderia fazer ele. Você poderia sim fazer esse investimento e por mais que seja um retorno que está um pouco baixo, você ainda pode aprender fazendo esse investimento. Você pode entender como é que funciona lidar com a mão de obra, por exemplo. Você pode aprender como é que funciona comprar os materiais de construção. Você pode entender como é que funciona fazer a venda desse imóvel, o tempo de venda. Então, por mais que o investimento não seja tão rentável assim, eu ainda acho válido você aceitar, às vezes, um retorno um pouco mais baixo, mas para entrar em jogo. Porque, na minha experiência, você não vai conseguir, na primeira vez, ter a melhor rentabilidade do mundo, no melhor investimento do mundo. Você tem que estar disposto a, no primeiro, no segundo, no terceiro investimento, ter um retorno que está um pouco mais baixo, para daí no quarto, no quinto, no sexto, poder ter retornos bem melhores. Deixa eu dar ainda aqui uma outra dica para você que quer, logo de começo, ou você quer aumentar a probabilidade dos seus retornos serem maiores. A dica que eu dou é que ao invés de você comprar o terreno, e fazer o desdobro, você fazer uma parceria com o dono do terreno para que você vá lá e faça de fato o desdobro, mas que você pague esse terreno mais tarde com área construída. Que você faça uma permuta com o terreno e aí você pode daqui a pouco dar uma casa na permuta com o terreno. Aí você, em vez de gastar com o terreno mais a construção, você já gasta direto com a construção. E aí, daqui a pouco você pode negociar, dar um dos imóveis de permuta pelo terreno e aí você fica com um outro imóvel. E aí você gastou, de começo, você gastou aqui 96 mil e quiçá você vai conseguir vender por 150 mil. E aí você faz as contas e aí você vai ver que talvez o seu retorno seja bem melhor do que esse retorno que eu apresentei aqui. Pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje. Eu sei que ele ficou um pouco mais longo do que os outros, mas tinha bastante coisa para ser dita nesse vídeo. Eu estou fazendo esses vídeos com simulações ou com casos reais de investimento porque eu gosto da concretude, eu gosto de mostrar casos mais concretos de investimento para que você consiga ver com seus olhos como que isso funciona. Como que o Rafael faz para decidir se, segundo ele, vale a pena ou não fazer um investimento. E assim, conforme você vai vendo como que eu faço esses investimentos, você pode começar a fazer os seus próprios investimentos, fazer as suas próprias simulações. Porque se você não fizer nem essas simulações aqui que eu estou te mostrando, com certeza você está deixando de fazer bons investimentos ou você está começando a embarcar em investimentos que não são tão bons assim. Então é importante que você avalie bem o negócio que você está entrando. E quanto mais você avaliar e quanto melhor você avaliar, melhor, né? Então é isso, eu não vou estender esse vídeo muito mais. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, assina o nosso canal no YouTube, aqui ou aqui. E se você gostou mesmo, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga sua, porque o meu projeto atualmente é conseguir espalhar essa mensagem para o máximo possível de pessoas. Então, se você gostou e se você acha que esse tipo de conhecimento é importante para as outras pessoas se desenvolverem também, por favor, clique aqui embaixo para compartilhar e compartilha no Facebook, no e-mail, onde você quiser. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!